Capítulo 88 a 90. Era de manhã e Rei estava deitado na cama, beijando preguiçosamente Conan, sua mão serpenteando em volta do ombro dela, pressionando-a ao seu lado enquanto eles ainda se divertiam sonolentamente. Só então, Rei estremeceu e gemeu enquanto pressionava sua testa na de Conan, apertando seu abraço. Demorou um pouco para ele parar de tremer e então ele abaixou a cabeça, olhando para o rosto presunçoso de Tsunade espreitando dos lençóis enquanto ela colocava os seios na barriga dele, apoiando o queixo com as mãos. Apreciado. Ela brincou enquanto lambia os lábios e Rei estreitou os olhos para ela. Apenas seu pequeno sorriso sincero traiu seu sentimento sobre o assunto, já que ele não considerou necessário responder. Sua mão livre rapidamente encontrou o caminho até a cabeça dela, dando tapinhas nela, o que fez Tsunade corar. Boa menina. Rei brincou brincando, mas as duas garotas se acalmaram por um segundo enquanto ele dizia isso. Antes que ele pudesse perguntar o que havia de errado, Conan atacou seus lábios novamente e Tsunade se arrastou contra seu corpo até que sua boca estava perto de seu pescoço e começou a trilhar beijos avidamente por todo seu pescoço. Rei só pôde abraçá-los e usar o escasso esforço que foi capaz de reunir para tentar revidar. Demorou uma boa hora até que ele perdesse e o trio caísse completamente exausto nos lençóis depois de um exercício matinal muito satisfatório. Rei acariciava carinhosamente os cabelos das duas garotas que deitavam com a cabeça na curva de seu pescoço, sorrindo de contentamento. Rei, Tsunade murmurou e arqueou a cabeça para trás para dar uma boa olhada em seu rosto. Alguma novidade sobre a situação com Holt? Já fazia mais de um ano que Mei se formou e a guerra estava cada vez mais próxima. Ela já saiu de Kirigakuri, aparentemente foi visitar seus pais, ou pelo menos essa foi a história oficial do Mizukage. Mas ela ainda não foi para Konoha. Ela passou este ano na dimensão deles, aperfeiçoando suas habilidades médicas e de luta. Nunca se pode ser muito cuidadoso e Tsunade não sabia se algo não planejado aconteceu e ela teve que lutar para sair de Konoha. Rei olhou para ela com um suspiro. Sim, a maior parte é apenas suposição, mas os comerciantes da empresa Biribiri na verdade obtiveram algumas informações sobre suas ações. Aparentemente, os rumores que se espalham pelo país são obra da Holt. Desta vez, até Conan acordou de seu cochilo induzido pelo prazer ao ouvir isso. Você quer dizer os rumores que fazem os civis temerem e odiarem os clãs de linhagem? Bem, sim. Rei assentiu. Mas isso não são todos rumores. Conan afirmou secamente. Kaguya realmente ataca aldeias e não merece nada além de ser morto até o último deles. Conan realmente não gostava do clã Kaguya devido às suas tradições. Em qualquer outro lugar, este clã seria morto anos atrás, mas por causa do tratado que eles tinham com o Mizukage anterior e em parte por causa da pressão dos outros clãs que não tinham outra escolha a não ser fazê-lo ou um precedente de ter os tratados do clã quebrado seria ser criado, o clã Kaguya foi protegido aqui apesar de cometer muitos crimes. Uma vez por ano, eles atacavam uma aldeia desavisada, matando todos os habitantes, exceto os realmente azarados. Os azarados eram em sua maioria homens e mulheres de aparência forte, entre 10 e 30 anos de idade. Os homens tinham um futuro direto daquele ponto em diante. Eles foram jogados em arenas feitas para tornar os filhos do clã Kaguya mais experientes em combate e matança. Era semelhante à arena de Kirigakuri, exceto que eles lutaram contra civis em vez de ninjas reais. Escusado será dizer que foi um massacre e que estes homens não tinham uma longa esperança de vida. As fêmeas eram diferentes. Eles foram usados para satisfazer as fantasias sexuais mais brutais dos homens Kaguya. Eles também eram usados para ensinar aos adolescentes do clã Kaguya suas tradições, como eles as chamavam. Foi uma vida miserável. Sim, mas isso não vem ao caso. Kaguya é uma exceção. Você não pode realmente dizer que todo clã é ruim porque um é brutal demais para seu próprio bem. Rei disse. Esses rumores afetarão todos os clãs, não apenas o Kaguya. Na verdade, é uma maneira muito boa e sutil de desestabilizar a situação no país. Se eles realmente tivessem um pouco mais de tempo, mais 3 anos seriam suficientes, Kiri seria incapaz de entrar na guerra devido a conflitos internos. É uma pena que o menino fantoche fique impaciente e mate o terceiro Kazekage, Conan sorriu. Que iniciaria a guerra 3 anos antes do que todos planejam. Sim, todos estavam se preparando para uma guerra que começaria em 3 anos. Exceto que Rei sabia que a guerra começaria em alguns meses. Isso realmente porá um fim a um número incompreensível de planos. Ele sabia que até mesmo Mizukage estava planejando uma invasão de longo prazo da Terra do Fogo, mas se sua presciência fosse confiável, tal coisa não aconteceria. Sim, Danzo é eficiente assim. Tsunade brincou preguiçosamente, abraçando o rei. Estou bastante surpreso que ele tenha conseguido criar um conflito entre Iva e Suna, e Iva e Kumo, e agora ele está até misturando as águas de Kiri com uma potencial guerra civil. Esse homem é perigoso. Ela suspirou quando isso acabou de fazer ela reafirma o fato de que sua ida para Konoha foi uma boa decisão. Bem, não é como se ela fosse passar as noites em qualquer outro lugar que não fosse na cama com o rei, nos braços dele. Tudo estava bem. Se esses rumores realmente criarem raízes, Tsunade deu uma risadinha, os clãs serão desprezados pelo público, reduzindo assim suas receitas. Os clãs Kiri não são como aqueles em Konoha que na verdade administram um grande número de negócios em todo o país do fogo. Isso foi algo que surpreendeu bastante Rei. Segundo Tsunade, os clãs de Konoha também tiveram muito a ver com a economia do país. Nara detinha o monopólio da indústria farmacêutica, por exemplo. Foi uma surpresa porque quando ele pesquisou vários negócios no País do Fogo, ele nunca teve a menor ideia de algo assim.
As empresas não tinham nada a ver com esses clãs à primeira vista. Foi só quando Tsunade explicou a ele que os clãs são os líderes nas sombras por trás dessas empresas que ele entendeu que os clãs em Konoha tinham muito mais influência do que pareciam. Eles já eram parte integrante do País do Fogo. De alguma forma, acho que é exatamente isso que vai acontecer e levar a uma guerra civil em Kiri. Conan brincou, dando a Rei um olhar astuto. Ele sempre teve uma ideia do que aconteceria a seguir e ela não tinha dúvidas de que esse vamos deixar Kiri tinha um motivo mais profundo do que não sobrou nada de valor para nós aqui. Rei apenas deu de ombros com um sorriso para ela enquanto se aproximava para um beijo. Depois que terminaram o beijo, ele bateu na testa dela. Claro, você pode pensar assim. Ele beijou os lábios dela novamente e se virou para Tsunade. E você? Pare de falar sobre essas coisas. Estamos na cama e temos coisas mais importantes em nossa lista de tarefas do que discutir algum canalha de um olho só. Ele a advertiu de brincadeira e ela abaixou a cabeça. Você está certo. Tsunade disse com uma voz triste e deu a Rei uma expressão arrependida que o fez amolecer por dentro. Ele só quis dizer isso como uma piada, mas Tsunade aparentemente levou isso a sério. Mas quando ele estava prestes a se desculpar, ele pôde sentir as coxas de Tsunade cercando seu mini-eu e o rosto de Tsunade instantaneamente se iluminou com um sorriso travesso. Então, deixe-me arrepender-me e começar a fazer essas coisas importantes. Ela disse com uma voz sedutora. Ah, não é justo. Conan exclamou e Rei se viu em dupla novamente. Pois, é quem se importava com a guerra quando ele tinha manhãs tão divinas. Rei e Tsunade caminhavam pelas ruas da capital do País da Água, de mãos dadas. Ambos tinham uma ligeira mudança em si mesmos que mudava ligeiramente suas características, como a cor dos olhos ou a tonalidade dos cabelos. O Mizukage tinha muitos olhos por toda a capital para que Rei e Tsunade viessem parecendo completamente eles mesmos. Mas pequenas mudanças foram suficientes para o encontro. Tsunade apertou com força a mão de Rei, feliz por Rei tê-la levado para um encontro. Este foi o seu tempo sozinha com Rei e ela gostou muito. Conan, Rei e ela passam a maior parte do tempo juntas, fazendo qualquer coisa, mas ela e Conan fizeram um acordo. Ambos teriam algum tempo a sós com Rei. Quando eles estavam juntos, eles se sentiam como uma família e era caloroso e agradável para Tsunade, mas quando ela estava sozinha com Rei, ela se sentia especial e única. Nem ela nem Conan concordaram em perder um sentimento tão precioso, então essa tradição foi feita. Tsunade se aproximou de Rei, abraçando seu braço. Ele se virou para ela com um leve sorriso e perguntou ternamente. E aí? Tsunade apenas balançou a cabeça. Estou simplesmente feliz. Ela disse, não se importando com as pessoas ao redor olhando para eles. Rei também não se importou com os espectadores e capturou afetuosamente seus lábios em um beijo lento e casto enquanto sua mão livre segurava suavemente seu queixo. Depois de um tempo, eles se separaram e Rei disse, estou feliz que você esteja feliz, Tsu. Ele sorriu para ela, fazendo Tsunade desviar o olhar abaixando a cabeça. Rei riu da pequena poeira rosa em suas bochechas e continuou andando enquanto se certificava de que Tsunade não tropeçaria devido ao seu movimento abrupto. O resto da viagem foi passado em um silêncio confortável até que finalmente chegaram ao restaurante. Os olhos de Tsunade se arregalaram quando ela viu o exterior luxuoso e ela franziu os lábios para Rei. Tem certeza que quer gastar tanto? Ela perguntou preocupada. Claro, ela era Senju, e gastar dinheiro era de sua natureza quase tanto quanto enviar spam para árvores, mas ela não se sentia bem fazendo Rei gastar dinheiro com ela. Rei apenas revirou os olhos divertidamente para ela, passando a mão pela cintura dela e empurrando-a fracamente para frente. Você sabe melhor quanto dinheiro a empresa Biribiri ganha. Onde eu gastaria meu dinheiro se não fosse com você? Ele sussurrou em seu ouvido, fazendo Tsunade se endireitar e morder o lábio inferior. No final, ela decidiu aceitar e sorriu. Então, hoje iremos a um cassino. Ela exclamou feliz, seus olhos brilhantes olhando suplicantes para ele. Rei riu de sua alegria infantil e acenou com a cabeça em reconhecimento. Apesar de Tsunade não ser bêbada nem viciada em jogos de azar, ela gostava de tomar um pouco de sake e ter uma boa noite de jogo de vez em quando. Rei supôs que era apenas da natureza dela. O tempo que passaram no restaurante foi muito agradável, pois a comida já estava esperando por eles na mesa, já que Rei a pediu meia hora antes com seu clone. Ele e Tsunade conversaram sobre vários assuntos, sem tocar na situação atual e nem em nada que fizesse o outro perder o bom humor. Foi uma brincadeira leve e agradável enquanto comia comida deliciosa. Depois disso, Rei, com grande relutância, decidiu cumprir sua promessa e levou Tsunade para o cassino onde ele perdeu 20 milhões de ryu. Bem, pelo menos a imagem de Tsunade enquanto sua língua saía do canto da boca em concentração e antecipação enquanto o jogo era bom. Rei sabia que Tsunade estava nervosa devido ao seu pedido para que ela ajudasse Konoha. Então ele supôs que deixá-la apostar um pouco de seu dinheiro enquanto estava sentada em seu colo e exigir que ele a segurasse com força seria um bom alívio do estresse para seu Tsu. Ele também não podia reclamar, pois toda vez que ela perdesse, ela precisaria de um longo beijo consolador que fizesse quase todas as pessoas ao redor se afastarem deles envergonhadas. Resumindo, tanto ele quanto Tsu se divertiram muito no cassino. Já era tarde da noite e o casal decidiu que era hora de voltar para casa. Eles se transportaram para sua dimensão pessoal, pousando perto do sofá. Tsunade estava, no entanto, um pouco bêbada e ela convenientemente tropeçou, empurrando as costas de Rei no sofá quando pousou sobre ele, pressionando seu peito contra o dele. Eu gostei hoje.
Ela lentamente balbuciou, certificando-se de que soasse tão sexy quanto seus lábios suculentos e que se moviam lentamente. Eu fiz também. Rei disse, seus olhos tentando desesperadamente permanecer nos orbes âmbar de Tsunade e não cair em seus lábios vermelhos. Suas mãos pousaram em seus quadris, serpenteando sob suas roupas enquanto acariciava a pele de Tsunade com os dedos revestidos com o calmante chakra da água que a fez estremecer. Acho que a diversão ainda não cessou. Rei brincou levianamente. A única resposta que ele recebeu foi a mão de Tsunade em sua bochecha. Enquanto ele podia ver seus grandes olhos âmbar olhando para ele com expectativa e podia sentir o corpo de Tsunade ficando mais quente a cada segundo. Não demorou muito para que seus lábios se conectassem avidamente e não muito depois, toda a casa ressoou com longos gemidos e ofegantes lascivos. Ambos usaram seu chakra aquático e chakra médico, respectivamente, para dar prazer um ao outro por horas a fio, ganhando mais uma noite memorável juntos. A sala inteira estava encharcada com seus sucos quando eles finalmente adormeceram no abraço caloroso e amoroso. Tsunade abriu os olhos grogue, franzindo a testa ao perder algo significativo. Com um pouco de confusão em sua cabeça sonolenta, ela reconheceu o que era e gemeu enquanto rolava na cama para confirmar seu palpite. Rei estava desaparecida. O que ela sentiu falta foi o calor do corpo dele enquanto ele, sem saber, acariciava seu seio por trás enquanto eles dormiam. Ela acordou com essa sensação tantas vezes que agora sentia falta dela. Sua mão esquerda alcançou o seio direito, apertando-o enquanto sua carranca aumentava. Você não poderia esperar até eu acordar para sair da cama, Obaka. Ela choramingou baixinho, sem qualquer calor real por trás disso. Com outro gemido irritado, Tsunade sentou-se na posição de lótus, esticando o corpo e sentindo a agradável dor matinal da atividade da noite anterior. Ela olhou para sua virilha e bufou enquanto cruzava os braços sob os seios fartos e nus. Eu realmente preciso de um banho. Um pouco mais de meia hora depois, Tsunade finalmente entrou na cozinha após seu longo banho, vestida com uma camisa branca larga que estava grudada em seu corpo por estar um pouco molhada, não deixando nada à imaginação e um short bem curto que mostrava suas coxas rechonchudas perfeitamente. Seus longos cabelos loiros estavam soltos em suas costas enquanto duas franjas marcavam seu rosto enquanto ela esfregava a toalha na cabeça, tentando secar o cabelo. Seus pés descalços tamborilaram em direção a Rei, que estava boquiaberto para ela, e o rosto de Tsunade se dividiu em um sorriso fluorescente de satisfação quando suas mãos soltaram a toalha, deixando-a cair no chão enquanto ela colocava os braços em volta do pescoço dele, seu corpo encostado no dele, e seus lábios instantaneamente indo para o beijo. Bom dia. Ela disse, sua testa não deixando a de Rei enquanto seus orbes âmbar olhavam com expectativa para os assustados olhos esmeralda, tendo grande prazer em pegá-lo desprevenido. Ela estava literalmente tomando banho em sua atenção e adorou cada segundo disso. Pegar um tamanho um pouco menor da camisa valeu muito a pena. Tsunade pensou vertiginosamente enquanto estava excessivamente consciente das mãos de Rei em seus quadris. Oi, linda, Rei sussurrou depois que ele finalmente saiu de seu estupor e beijou os lábios dela em retaliação. Droga, ela é linda. Ele pensou com um suspiro audível. Eu fiz café da manhã. Rei disse, ainda incapaz de parar de despi-la com os olhos, mas decidiu que se tivesse que ser um pervertido, pelo menos alimentaria sua garota enquanto a pervertesse. Tsunade riu dele e assentiu alegremente. Claro, ela podia sentir o cheiro de bacon e ovos até mesmo no quarto. Ela franziu os lábios maliciosamente antes de dizer baixinho. Me carregue. Rei sorriu. A garota queria brincar, então ele decidiu agradá-la. Suas mãos em seus quadris de repente a levantaram enquanto ela gritava infantilmente com um movimento inesperado. Tsunade se viu piscando confusa enquanto era carregada em direção à mesa nos ombros de Rei como um saco de batatas, fazendo-a fazer beicinho infantil e dar um tapa na bunda dele. Eu não quis dizer isso. Ela exclamou enquanto seu cabelo caía livremente no chão, quase varrendo. Desculpe, querido. Posso ter entendido mal. Rei disse em uma voz cantante enquanto também dava tapinhas gentis nas costas de Tsunade, fazendo-a exclamar de surpresa. Além disso, eu não participaria de um concurso de palmadas se fosse você. Eu mantenho, ao dizer isso, ele fez questão de apertar a nádega esquerda dela com força todas as vantagens. Ele terminou com alegria, sem saber fazendo Tsunade ficar vermelha enquanto seu rosto ficava completamente vermelho. Tsunade decidiu deixá-lo fazer o que quisesse com ela. Foi quando Kona entrou na sala e instantaneamente ergueu a sobrancelha ao ver Tsunan se curvar sobre o ombro de Rei enquanto ele colocava a mão em sua bunda. O canto direito de seus lábios se curvou em um sorriso sensual enquanto ela falava. Nossa, Tsunade era uma garota safada? Tanto Rei quanto Tsunade apenas piscaram desajeitadamente para Conan, um pouco envergonhados devido à posição em que foram encontrados, mas rapidamente se livraram disso. Você simplesmente tinha que aparecer. Tsunade bufou de irritação enquanto fazia beicinho. Ela teve um começo tão bom e eles já estavam na metade da fase de provocação também. Não demoraria muito para tomar o café da manhã e então ela teve certeza de que poderia ter excitado Rei o suficiente para levá-la direto para a mesa da cozinha. Mas Conan teve que estragar tudo. Conan apenas sorriu conscientemente para Tsunade. Sinto muito, mana. Ela disse divertidamente com um revirar de olhos exagerado, sua voz irreverente mostrando quanto ela estava arrependida. Você passou um tempo sozinho com Rei ontem.
Conan encolheu os ombros, fazendo Tsunade soltar um gemido alto e bater seu corpo no ombro de Rei para desabafar sua frustração até que Rei decidiu que já era o suficiente e a lembrou que sua bunda estava na zona de ataque de sua mão. SHHH. Rei silenciou Tsunade fazendo beicinho e se virou para Conan com um olhar sério. Ele sabia que Conan gostava de Tsunade como uma irmã, então ela nunca interromperia a manhã deles sem um bom motivo. Conan percebeu seu olhar e assentiu enquanto tirava um envelope do bolso interno do casaco. Karubo manda lembranças junto com seu relatório. Conan disse, seu sorriso provocador se transformando em um sorriso cansado. A guerra começou. A guerra começou. Ele ouviu Conan e parou por um momento. Quando ele finalmente se recompôs, com um grande suspiro, ele colocou as mãos nos quadris de Tsunade e a levantou de seu ombro, colocando-a em pé. Tsunade também não gostou da mensagem. Isso significava que ela teria que parar de encontrar desculpas para ficar ao lado de Rei e voltar para Konoha. Ela não queria nada mais do que rosnar, foda-se, vadia para seu passado, que proclamou que ela iria para lá, mas do outro lado, ela também queria ajudar Rei indo para lá. Enquanto ela estava em conflito, Rei caminhou em direção à mesa e bateu no encosto da cadeira à sua frente para sinalizar para as mulheres se sentarem. Ambos ouviram e o trio se viu tomando o café da manhã em silêncio. Quando finalmente terminaram, Conan começou a falar novamente. Karubo enviou uma mensagem informando que o terceiro Kazekage desapareceu e Suna está especulando que é obra de Iva. Eles estão se preparando para um ataque, reforçando seus postos fronteiriços. Mas isso levaria a uma tensão que levaria. Tsunade começou perplexa. Para um ataque real. Sim. Conan terminou com um aceno de cabeça. Este é apenas meu palpite com base em seu comportamento anterior, mas tenho certeza de que Holt também tentará iniciar essas hostilidades mais cedo. Eles tentarão fazer Iva e Suna lutarem para conseguir mais tempo para os preparativos. Maneira de obter informações de Iva. Pelo menos, não dos altos escalões. Conan suspirou. Os superiores de Iva estão praticamente prontos e se as hostilidades começarem, eles imediatamente declararão guerra contra Konoha. Então este movimento é contraproducente. Rei apenas cantarolou em reconhecimento e bateu o dedo na mesa enquanto ponderava. A guerra não começou ainda, mas já era inevitável já que Iva e Suna dariam os primeiros tiros. Porém, havia apenas uma coisa com a qual ele deveria se preocupar. E nossos comerciantes? Ele perguntou a Conan, que apenas sorriu. Como você ordenou, eles recuaram para a segurança das capitais. Ela disse, fazendo o rei assentir. Esta guerra foi uma grande oportunidade para a empresa Biribiri subir mais alto e se tornar muito mais rica. O seu foco principal eram os selos e cada país precisava deles. Ninguém se atreveria a atacá-los secretamente, pois isso significaria basicamente perder o direito de comprar da empresa Biribiri. Seus selos eram avançados demais para que alguém tentasse ofendê-los e perder a oportunidade de comprá-los. Seus selos de armazenamento podiam armazenar até mesmo uma quantidade limitada de comida durante um mês inteiro. Eles venderam etiquetas de cura que podem não curar ninguém com ferimentos mais graves do que alguns arranhões, mas em vez disso, podem estabilizar um ferido por tempo suficiente para que ele chegue ao médico. Eles também tinham etiquetas explosivas, etiquetas de visão noturna, etiquetas de comunicação de curto alcance e muito mais. Esta guerra será travada com focas da companhia Biribiri. Rei estava bem com isso. Embora o Sr. Biribiri possuísse algumas ações da empresa Biribiri, isso era apenas para o departamento que lidava com eletrodomésticos. Qualquer coisa com selos ou outras coisas pertencia exclusivamente a Rei. O melhor de tudo, Rei nem precisa se preocupar com nenhuma tentativa de assassinato, pois o único dono conhecido é o Sr. Biribiri e a identidade de Rei ainda é um mistério. Caramba, a empresa até leva o nome do Sr. Biribiri. Rei fez questão de mudar a sede na capital do País das Águas para uma filial normal e embaralhar a sede por todas as nações, impossibilitando saber qual filial era verdadeira. E o Sr. Biribiri era um maníaco por pesquisas quando se tratava de aparelhos elétricos, por isso estava sempre escondido na sede. Literalmente não havia alvo para nenhum assassino que os Kages pudessem enviar. Rei estava bem ciente de que os Kages deviam odiar sua empresa por fornecerem selos para cada país e não apenas para eles. Mas há muito tempo ele fez contingências por meio de acordos com daímios para que eles não pudessem fazer nada à empresa e a seus funcionários. Mais ainda agora, quando estavam nas capitais. Estas cidades eram protegidas por vários tratados e mesmo durante a guerra não seriam perturbadas. Afinal, os daímios queriam a paz deles. Esta foi uma guerra shinobi e foi travada principalmente entre shinobi. O mundo ainda girava em torno do dinheiro e mesmo durante a guerra, os shinobi não conseguiam irritar seus futuros clientes. Somente os países pobres e pequenos não tinham voz para ameaçar as aldeias shinobi. Conan foi realmente útil quando examinou as transações dos 5 grandes e descobriu que esses países basicamente suprimem economicamente os países entre eles, a fim de criar um campo de batalha perfeito para os ninjas. Desta forma, seria pouco provável que a guerra fosse travada exclusivamente no seu território e a maior parte dela aconteceria fora do seu país. Rei teve que admitir que foi um movimento bastante astuto. Rei de repente se levantou. Espere um segundo. Ele disse e saiu da cozinha apenas para voltar 5 minutos depois com um pacote na mão. Ele marchou em direção a Tsunade e colocou o pacote na frente dela. Apesar de podermos nos ver todos os dias, vocês irão para Konoha. Ele disse a ela com um sorriso terno decorando seu rosto. Eu preparei um presente para você. Tsunade abriu a boca em perplexidade enquanto Conan cobria seu sorriso com seu leque.
Seus olhos alegres encarando os olhos âmbar vertiginosos de Tsunade olhando para a caixa com uma admiração infantil. Ela ficou honestamente surpresa por a loira não estar quicando em sua cadeira. Depois de um tempo, Tsunade finalmente abriu a caixa e um par de luvas sem dedos a cumprimentou. Suas sobrancelhas se ergueram quando ela viu uma linda gravura de um urso nelas, fazendo-a sorrir inconscientemente. Ela se lembrou daqueles. Eu vi você olhar um par semelhante na loja, disse Rei, então mandei fazer estes. Eles têm um acolchoamento de metal especial feito de metal chakra e o material é o couro mais durável, flexível e confortável encontrado no mercado. Só o melhor para o meu ursinho de pelúcia. Ele disse e a abraçou por trás e beijou sua bochecha. Obrigado. Tsunade disse calmamente, mordendo o lábio inferior e colocando a mão na dele. Tsunade ficou envergonhada porque ela realmente gostou de um par de luvas semelhante na loja algumas semanas atrás, mas ela não tinha ideia de que Rei notou. Ela se lembrou de si mesma arrulhando, entre todas as coisas, e só de pensar nele vendo-a daquele jeito. Ela baixou a cabeça ainda mais, gemendo saindo de sua garganta de vergonha. Eu acho que é fofo. Conan brincou provocativamente. E cabe perfeitamente também. Você é violento, impetuoso e se irrita facilmente. Conan disse e o constrangimento de Tsunade evaporou no segundo. Rei sabiamente a soltou do abraço e deu um passo para trás. O que você disse? Ela gritou com Conan, levantando-se abruptamente e bateu as mãos na mesa enquanto olhava para Conan. Exatamente o que quero dizer. Conan sorriu, fazendo Tsunade abrir a boca sem palavras. Mas não se preocupe, ursinho. Nós amamos você apesar dos seus defeitos. Ela riu quando Tsunade apenas bufou e caiu de volta na cadeira, tentando ignorar a risada de Conan. Rei sentou-se ao lado de Conan e observou Tsunade experimentar alegremente suas novas luvas enquanto um sorriso suave e feliz decorava seu rosto. Já que este foi o primeiro presente que ele deu a ela que não era de aniversário dela. Rei se aproximou de Conan e sussurrou. Você realmente gosta de provocá-la, não é? Não, não, Conan bufou divertidamente. Eu só faço isso porque gosto de como ela corre até você e exige abraços toda vez que fica magoada por causa dos meus comentários. Ela disse, passando o braço em volta de Rei e antes que ele percebesse, ela o beijou. Afinal, como parceiro amoroso, tenho que garantir que você tenha sua cota diária de abraços. Ela brincou. Claro que sim. Rei sorriu e retribuiu o beijo. Ao ver os rostos felizes de Conan e Tsunade, ele decidiu superar esta guerra e então criar um porto seguro para si e sua família. Afinal, eram esses momentos felizes e de lazer que realmente importavam.